Então, no vídeo 21, vamos falar sobre as funções de Green. O nome é funções de Green, mas na verdade seria o método de Green. Porque quando fala funções de Green, a gente pensa que é que nem funções de Bessel, que é um tipo de função especial, umas funções criadas por Green. Não é nada disso. As funções de Green pode ser cosseno, pode ser x, né? É um caso específico. Então, na verdade, funções de Green é um método para resolver equações diferenciais não homogêneas. Então vamos começar dando exemplo. Uma bola freada com a força de arraste. Você ter aqui a força, né, a equação da força, a primeira lei de Newton. A força, massa vezes aceleração. Aqui é a parte consequência da força. Aqui é a causa. O que causa a força e aqui é a consequência. Esse massa vezes aceleração está dizendo que o corpo vai sofrer uma aceleração. E para se calcular essa aceleração é dado pelas forças que estão causando essa aceleração. Então, esse mesmo BV é uma força de arraste, quer dizer, supõe que tem um certo atrito e que essa força varie com a velocidade. Sempre que tem esse termo da velocidade aqui, menos um termo da velocidade, isso dá é um termo dissipativo, quer dizer que a energia está sendo dissipada. E mais um F. F aqui é uma força externa que está sendo aplicada para o corpo. Então, a gente vai estudar o caso, o importante nas funções de Green é você supor que essa parte externa, a parte não homogênea quer dizer aqui tem um V e aqui também tem um V, e aqui não tem. Como aqui não tem o V, então essa equação não é homogênea. E a não homogeneidade é esse F daqui, a parte que não tem o V, né? Então aqui a parte não homogênea se supõe que ela atua num instante assim, um pico assim bem definido. Quer dizer, é só num tempinho muito curto, ou então no espaço muito curto. Entendeu? Seria uma função delta. A gente vai usar a função delta depois. Então a base é essa. Então imagine que eu tenho uma bolinha, aí eu aplico a força dela, bato com o dedo, aí depois solto. Então depois ela vai ficar sujeita somente à força de atrito. Então inicialmente ela está parada, eu bato nela, aí depois ela sai andando e vai freando por causa do atrito. Certo? Então a força só tem nesse período de tempo curto. Então, para eu ter, no tempo t antes do tal, não tem força nenhuma. Então, a equação é essa. Mas aí a velocidade é zero, que ela inicialmente está parada, certo? Então, a velocidade é zero, é constante, a derivada é constante, a solução é a solução trivial. E para t maior do que tal, aqui está errado, é maior, viu? T maior que tal. Então, aí se resolve a equação, essa equação aqui, passando b para cá, fica menos b sobre m vezes v. E aí, a solução é uma constante arbitrária vezes exponencial, né? Dá para você ver que isso aqui é a solução dessa equação, porque se você derivar com relação ao tempo, vai cair menos b sobre m, né? Vai ficar um menos b sobre m multiplicando tudo isso que é o próprio v. Então é isso aqui, certo? Então, quer dizer, aqui do lado de cá, para ter maior do que tal, não é menor, viu? É maior, é essa a solução. E para ter menor, é o v igual a zero. Então aqui o exemplo, não tem uma bola, eu botei uma moeda. Então se tem uma moedinha, aí eu venho, bato. Então você vê que a força é num tempo muito curtinho, né? Então depois ela sai andando, mas ela sai andando somente com a força do atrito, não tem mais a força do meu dedo batendo nela, certo? Então outra coisa que você nota é que a posição dela antes de eu bater e depois logo depois de bater, a posição é contínua. Não dá um salto, ela não dá um salto. Ela está na posição e continua na posição vizinha onde ela estava antes. Agora a velocidade dela não, a velocidade varia bruscamente. Ela estava no zero e de repente fica com a velocidade alta. Então a velocidade é assim, é zero, aí quando eu dou a picotada, a velocidade sobe e depois vai caindo, né? Vai caindo para zero. Então vamos ver isso em câmera lenta. Aí eu venho, no tempo curtinho eu bato né? Aí a posição dela varia continuamente, mas a velocidade não. A velocidade está zero, de repente fica uma velocidade alta e vai caindo, certo? É assim. Então a ideia é essa. Então a velocidade é essa. Eu quero saber quem é o A. Essa amplitude aqui, então, para resolver o problema, né? Que o A é a constante de integração, né? Aqui está uma equação de primeira ordem. Então, levando em conta que a força é essa, a gente faz o seguinte.
esta equação é essa daqui. Escrevi explicitamente. V ponto a gente bota o pontinho em cima para representar a derivada com relação ao tempo, né? E a velocidade é dx dt por definição. Aí eu integro cada termo da equação, integro de um tempinho, um pouquinho antes do tal, até um pouquinho depois do tal, né? Tal menos e para tal mais epsilon. O epsilon é o númerozinho pequeno que tende para zero, certo? Então aqui a integral dv dt dt é a integral do dv, né? dx dt dt, integral de dx. Então integrando aqui vai dar o v, então vai ser a velocidade no tempo tal mais epsilon, menos a velocidade no tempo tal menos epsilon. Aqui vai ser a posição, né, no tempo tal mais epsilon, menos a posição no tal menos epsilon. E aqui a integral da força vezes o tempo é chamado impulso, é o impulso, né? Impulso é definido assim, integral do força vezes o tempo. Então, quer dizer, na verdade seria a integral total, mas como a força só é diferente de zero nessa região aqui, então dá o mesmo valor. Aí a velocidade depois de bater é essa daqui. Antes de bater era zero, certo? E aqui a posição antes e depois é praticamente a mesma. À medida que o epsilon vai tendendo para zero, o x depois é igual ao x antes, certo? Então aqui vai para zero. Então só fica isso, daqui eu acho A. Então a constante A vai ser o impulso, aqui tem a exponencial negativa, passei para o outro lado positivo, né? Dividir pelo m. Então, substituindo lá, então a velocidade para o t maior do que tal, né? Aqui já está correto. T maior que tal, a velocidade, então fica sendo aqui, o A é isso, é o impulso dividido pela massa, vezes exponencial, certo? Então aqui eu resolvi o problema para o caso específico que eu dou uma força, a força é o tipo uma função delta, né? É bem localizada a força do tempo. E agora? Aqui é o que a gente obteve, né? Chegamos nisso. No caso em que eu tenho uma força constante, agora imagine que aquela moeda está carregada, por exemplo, e eu boto ela no campo elétrico. Aí eu vario o campo elétrico como eu quero, vou variando o campo elétrico, então a moeda carregada vai sofrendo uma força, certo? Então imagine que essa força externa varia assim de uma forma arbitrária, né? Quer dizer, é uma função contínua, derivável, bonitinha, mas que não seja uma função delta, como eu coloquei. Então, nesse caso, a gente trata como se fosse uma sequência de picos, né? Eu dou uma picotada aqui na moeda, pá! Aí depois passa um tempinho, eu dou outra picotada, né? Aí o valor da picotada, tá vendo, varia, né? Então aí se eu botar isso daqui cada vez mais próximo um do outro, o tal 1 próximo do tal 2, isso daqui vai tendendo para uma picotada contínua, né? Uma força contínua, certo? Então eu faço de conta que é isso e faço a somatória, quer dizer, eu bati na bola. Aí logo enquanto ela está andando eu dou outra picotada, então vai somar, né? A outra velocidade, né? Então aí eu tenho cada picotadinha dessa aqui eu tenho um delta, uma variação do impulso, né, que é aplicado, essa variação do impulso é o F de K vezes delta T. O F de K, o K é esse índice aqui, 1, 2, 3, né? Então o F varia, o F do tal 1 seria o F1 aqui seria o F2, o F3, certo? Então esse caso é o índice desse F aqui, certo? Então o impulso é esse. Então a velocidade vai ser a somatória dessas velocidades aqui, entendeu? Aí no lugar do I vai ser o delta I. E aí o T vai ser o tal vai ser um tal de K, né? Porque o tal de 1, tal 2, tal 3 para cada tal. E a somatória em K, o K variando de 1 até onde você quiser lá. Certo? Então a velocidade fica assim. Aí se eu pegar e tender para fazer isso contínuo, isso daqui vai tender para uma integral. Então primeiro eu substituo o delta e K pelo F delta tal, certo? Porque eu tenho que ter um delta tal para transformar, passar da somatória para a integral. Para passar da somatória para a integral, você não pode pegar e botar um detal assim do nada não, porque inclusive você muda a dimensão, né? Porque esse detal aqui tem dimensão de tempo, você está multiplicando por segundo. Então se não tiver aqui multiplicando por segundo não faz sentido. Então você tem que ter um delta, que esse delta tendendo para zero, ele vai ficar um D, entendeu? Aí a somatória vira integral. O F de K fica um F de tal, né? Porque agora o F é função do tal, em vez de ser o F1, o F2, vai ser o F que varia para cada tal, né? O delta T é o D tal, e aqui o tal de K fica sendo tal, que agora é a variável independente. Então a velocidade é isso. Então com isso aqui eu resolvi esse problema, né? Agora eu não estou mais restrito para um F que seja só uma picotadinha, qualquer que seja a força, né?
a função que tem, é só colocar a força aqui, fazer a integral, e eu acho a velocidade no tempo t. A integral vai do tal zero, né, que é o primeiro tal, até o tempo t, onde eu quero saber o valor da velocidade. Certo? Então a velocidade é essa. Agora vamos conferir, eu vou fazer as contas, vou mostrar que realmente essa velocidade V aqui satisfaz essa equação diferencial. Então, para isso, a gente precisa saber derivar o integral. Se você tem uma integral assim, que os limites são funções do tempo, né? E o integrando também é função do tempo, assim, está integrando em tal, e você quer derivar no tempo, então vai ser a derivada do limite superior vezes o integrando tomado no limite superior. Você pega, bota o beta aqui no lugar do tal, né? Que é a variável que está sendo integrada. O t, tudo bem, ele fica aqui porque vai dar uma função do tempo, né? Menos a derivada do limite inferior, vezes o integrando tomado no limite inferior, mais a derivada da integral, né? Estou integrando aqui, ó, com relação ao t. Certo? Então, aí fazendo aqui para achar o dv dt, a derivada do beta. O beta é t. Então, t, derivada de t dá 1. Aqui dá 1, então vai ser 1. Agora, o alfa é tal zero, é constante. Então, derivada com relação a t é zero, esse termo aqui não vai ter. Então, aqui boto integrando, certo? Onde tem o tal, no integrando substituo pelo t, que é o limite superior. Então, fica aqui, ó, t. Onde tem tal, bota t. F de tal fica f de t. Isso daqui não tem, né? Porque o alfa é constante, é o t0. E aqui a derivada do integrando. Então, derivando o integrando, que é isso aqui com relação ao tempo, cai, né? Derivando exponencial fica menos bm. Menos b sobre m, vezes tudo isso. Então, aqui é o dv dt, que eu vou substituir aqui. Então, multiplicando tudo pela massa, fica mv ponto, aqui vezes a massa, aqui t menos t dá zero, né? Exponencial de zero dá 1, fica o próprio f. E aqui, essa integral toda aqui é o próprio v, certo? Então, menos b sobre v, né? Multiplicando tudo pelo m, e esse m daqui de baixo some. Então, vê que realmente isso daqui é a solução dessa equação, mesmo que eu não saiba que função f é essa. Aí isso é legal, porque eu pego e integro, né? Qualquer que seja a função dada, eu integro aqui, acho qual é a velocidade, e pode ser que você, experimentalmente, você tenha o valor dessa força externa, mas você tenha só os dados, você não tenha a função. Então, aí você faz uma integral numérica, né? Com os dados aqui e acha a velocidade, entendeu? Então, essa que é a base é essa. Você pega, supõe que a não homogeneidade é um pico, é uma função delta, e depois você faz a integral. Então, eu vi um outro exemplo aqui, oscilador amortecido forçado, que aqui a gente vê exatamente, passo por passo, como é que você deve fazer isso. Essa parte de funções de Green não é difícil não, viu? Porque é tudo bem esquematizado, não tem dúvida, a regra é clara. Então, o oscilador amortecido forçado é o oscilador harmônico aqui, né? Tem a força harmônica, x2 ponto ômega zero. É amortecido, porque tem essa parte aqui, da velocidade, né? Que é como se fosse o BV que eu falei há pouco. E é forçado porque tem uma força externa que está atuando nele, certo? Então, é como se você tivesse assim um pêndulo. Então, o pêndulo inicialmente está parado. Então, inicialmente, a solução inicial é zero. Aí eu pego e aplico a força externa num tempo bem definido. Então, antes, a posição, o x dele vai ser zero, inicialmente é zero. Aí depois que eu aplico a força, ele vai ficar oscilando e vai cair, né? Por causa da força dissipativa, a velocidade vai caindo para zero. Então, o primeiro passo é achar a solução da equação homogênea. Você ignora isso daqui, quer dizer, antes de eu aplicar a picotada e depois da picotada. Antes da picotada, o x é zero, ele está parado no ponto de repouso. Aí depois da picotada, a gente pode fazer uma analogia disso com o circuito elétrico. Eu gosto de fazer essa analogia porque eu dou sempre aula de física 3 e 4. Aí tem, isso daqui eu sei bem como é que resolve, né? Eu sei a resposta já de cor. Então aqui é igual, você tem o Q dois pontos, Q ponto e o Q. Aqui x dois pontos, x ponto e o x, né? Aqui é x dois pontos, aqui tem um dois pontos, viu? Então eu quero achar a solução da homogênea, quer dizer, quando aqui é zero, zero. Então a solução, no caso do circuito, é essa daqui, né? Para quem não souber como é que resolve isso, é fácil, porque isso daqui é solução de uma equação diferencial linear
com um coeficiente constante. Então você faz que o Q, você supõe que o Q é elevado a alφ-t. Aí você substitui aqui, vai aparecer a equação de segundo grau, alfa e alfa. Aí vai dar duas soluções para o alfa. Aí vai aparecer essa raiz quadrada, né? Quando você fizer as contas, vai aparecer o contrário, vai aparecer R sobre 2L ao quadrado menos 1 sobre LC. Aí você inverte e bota um I do lado de fora, que aí o I, né, é elevado a I θ, é cosseno de θ mais I seno θ. Aí você chega nessas soluções aqui. Então é simplesinho. Quem não souber, é só rever aí em cálculo, né? Equações diferenciais com coeficiente constante. Aí a solução disso é isso aqui. Então, traduzindo cá para cá, onde tem L você bota 1, o R você bota 2 lambda, 1 sobre C você bota ômega 0 ao quadrado. Então vai ficar, o que é o X, né? R ficou 2 lambda, 2 por 2 cancela, o L é 1, né? Aqui é igual, aí o ômega, o L ficou sendo 1, 1 sobre C é o ômega 0 ao quadrado, né? Então ficou ômega 0 ao quadrado. O R, onde tem R, ficou R aqui, ficou 2 lambda. Então 2 lambda por 2 fica lambda, então fica lambda ao quadrado. Então a solução desse problema da homogênea é essa daqui, né? Aí o segundo passo. Eu sei que tem a continuidade em T igual a tal. Em T igual a tal, quer dizer, antes de eu bater do pêndulo e logo depois de eu bater, a posição é contínua. Não tem descontinuidade da posição. Certo? O X de antes é igual ao X depois. No tal, né? Bem no tal. O tal é a hora da picotada. Então o X antes é 0. E o X depois é isso daqui. Então isso deve ser igual a isso no tempo T igual a tal, né? No tempo T igual a tal. Que aqui é o tal e tal. Né? Logo antes da picotada e logo depois da picotada. Então daqui eu tiro que o A, então passo isso daqui para lá, é menos B tangente de ômega tal. Né? Constante, que o tal é fixo. Então achei o A. Agora no passo 3, descontinuidade da primeira derivada. Eu pego essa equação, que é de segunda ordem, integro um pouquinho antes do tal até um pouquinho depois do tal. Tá vendo? Integro aqui, x 2 pontos é o dv dt, né? Aqui 2 lambda. dx dt, integra em t, de tal menos epsilon até tal mais epsilon, certo? Integro de cá também, fica assim. E a força sobre m, certo? Integra isso aqui. Então tá aqui o passo 1, 2, o 3, estamos aqui. Essa integral dá o v, então vai ficar v depois menos o v de antes, né? Essa integral aqui dá o x, vai ser o x de depois menos x de antes, né? Aqui o x é constante, então quando fizer os limites tendendo, né, vai tender para o mesmo valor, então o x depois é igual ao x de antes, então isso daqui vai dar 0. E aqui a integral de f dt é o impulso, né? Impulso sobre m. Aí o v antes é 0. O x aqui é contínuo, o x de antes e depois é contínuo. E o v depois é a derivada do x, né? É a derivada do x, só que isso daqui é em t igual a tal. Eu tenho que substituir aqui e botar t igual a tal, não esqueça, viu? Então derivo aqui com relação ao tempo. Primeiro cai o menos lambda, então fica menos lambda vezes o próprio x. E agora derivando aqui cai o ômega. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada do seno é cosseno, certo? Aí eu vou botar agora em t igual a tal. Fica menos o v. Em t igual a tal, o x maior é igual ao x menor, que é 0, né? Então isso daqui vai para 0. Então o v maior fica aqui, onde tem t eu boto tal. Aí o a é dado aqui, o a já encontrei, é menos b tangente de ômega t, boto aqui. Menos com menos fica mais, certo? Aí onde tem t bota tal, t bota tal. Aí eu substituo aqui. Então, aqui, isso daqui tudo está escrito aqui, né? Tangente é seno sobre cosseno, então botei o cosseno para fora, fica seno, seno ao quadrado. E aqui botei o cosseno, então aqui multiplico pelo cosseno ao quadrado por cosseno dá cosseno, certo? Então isso daqui é 1. Isso é I sobre M. Então aqui é 1, daqui eu acho B. Então Bzão, eu passo o exponencial para o outro lado, né? Fica positivo, é negativo aqui, fica positivo. O cosseno está embaixo, jogo para lá, fica em cima. O ômega está em cima, fica embaixo. Então você vê que
é uma equação de segunda ordem, aí eu acho a homogênea. Quando eu acho a homogênea, tem duas constantes arbitrárias, né? Porque é de segunda ordem, o A e o B. Aí eu uso a continuidade em t igual a tal, da continuidade eu acho o Azão. E da descontinuidade eu acho o Bzão. Então com isso fica completamente definido o X, né? Então o X, aqui, tem o A está escrito em termos do B, boto o B em evidência e o B é dado por isso. Então pronto, o X é isso daqui. Certo? Aí achando o X agora, o quarto passo é fazer a integral. Né? Eu achei para depois. Então agora eu tenho que fazer a integral. Aqui dei mais uma ajeitada, né? Aqui está seno sobre cosseno, cancela com cosseno daqui de baixo. E o cosseno aqui multiplica, passa para cá. Eu peguei esse cosseno aqui e botei dentro, né? Aqui cosseno vezes tangente dá o seno, e aqui cosseno vezes seno. Então isso daqui simplifica, né? Porque isso daqui é o cosseno de A mais B. Não, aqui é o seno de A mais B, né? Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Seno de A menos B. Então tá aqui esse lambda juntei num exponencial só, né? Aí você vê que fica tudo função de t menos tal e aqui t menos tal. Aí fica essa forma simplificada, certo? Então, para t menor do que tal é zero. Para t maior que tal, a solução é esta. E agora vamos para a parte da integral. Passo 4 é a integral. Então, eu pego o dx, né? O dx vai ser do di, porque o x agora é causado pelos vários impulsos, né? Então, o di é f de tal, né? A força vezes o tempo, dt. E aí eu integro. Então, o x vai ser integral do tal zero até o t, né? Isso aqui tudo. E aí, quando você escreve termo de função de Green, assim, aqui esse f sobre m, aqui é a não homogeneidade, certo? E o que sobra da integral, o que não é não homogeneidade, é a chamada função de Green do problema. Então, desse problema aqui, a função de Green é tudo que está aqui da integral, que não é o f sobre m, que não é a não homogeneidade. Então, a função de Green desse problema é isso daqui. Essa parte de cá, certo? Então, com isso você resolveu, né? Quer dizer, dado a força externa, você substitui aqui na integral, integra e acha a solução x. Agora, vou mostrar que realmente essa força, como foi dada aí, é a solução dessa equação. Vou substituir. Então, derivada primeira. Eu derivo aqui esse limite, né? Dá 1 e multiplico o integrando, onde tem tal eu substituo por t. Né? Aqui no integrando. Então aqui t menos t vai dar zero, né? Aqui t menos t dá zero. Então aqui vai dar seno de zero, que é zero. Então esse termo não vai contribuir. Agora eu derivo o integrando. Então cai menos lambda vezes tudo isso, que é o próprio x. Então menos lambda x. E falta derivar agora a parte do cosseno, cai um ômega, né? Aqui fica ômega, a derivada do seno é o cosseno. Certo? Então isso daqui não é zero. Então x ponto é isso aqui, menos lambda x, mais isso, o ômega cancela com o ômega aqui. Aí derivo de novo x2 ponto, então vai ficar menos lambda x ponto, não precisa substituir por isso tudo não, porque a gente vai, né, aqui na equação tem o lambda x ponto, eu quero mostrar que isso daqui satisfaz essa equação. Aí derivando aqui agora, derivada do t dá 1, onde tem tal, boto 1. Então fica f de t, né, onde tem tal, boto t, desculpe. Então aqui fica t menos t, né, vai dar 0, elevado a 0 é 1. Aqui vai dar t menos t, cosseno de 0 é 1 também. Depois derivo integrando com relação a t. Então vai cair um menos lambda vezes isso tudo. E agora derivo o cosseno. Cai o ômega e derivada do cosseno é menos seno, certo? Então isso é tudo. Então tem o lambda. Isso daqui fica, aqui dá 1, né? T igual a t. T menos t dá 0. T menos t dá 0. Aqui é t. Né? Tem que botar o t aqui. Então aqui fica somente f de t sobre m. Aqui. Isso daqui é igual a isso daqui, essa integral, certo? Então é menos lambda vezes. Essa integral daqui é o quê? É x ponto mais lambda x. X ponto mais lambda x. E essa integral daqui é igual a o x, né? Só que o x tem um ômega aqui embaixo, aqui tem um ômega fora, então tem que multiplicar por ômega ao quadrado. Então menos ômega ao quadrado vezes x.
Aí ajeitando isso, passando tudo para o lado de lá, aqui tem menos lambda x ponto, menos lambda x ponto, fica mais 2 lambda x ponto do lado de lá. E aqui tem menos lambda ao quadrado x, fica mais lambda ao quadrado x. Aqui menos ômega ao quadrado x, fica mais ômega ao quadrado x. E o f sobre m fica do lado de lá positivo. Acontece que o ômega é isso daqui, né? O ômega representa isto. Então, se você eleva ao quadrado, dá ômega zero ao quadrado menos lambda ao quadrado. Então, lambda ao quadrado cancela, sobra o ômega zero ao quadrado e chega nessa equação, que é justamente a equação dada, né? Então, está mostrando aqui que realmente esse x é a solução dessa equação, né? Para qualquer função bem comportada f que você coloque aqui. Então, a essência é essa do método de Green. Você tem um problema linear, né? Aí você tem o problema, a gente está resolvendo de segunda ordem, então tem duas constantes arbitrárias, né? Aí você usa a continuidade, acha uma constante. Usa a descontinuidade, acha outra constante. Aí depois se faz a integral. Então na próxima aula a gente vai ver mais exemplos para fixar, entendeu? É isso aí, então mantenha estudando, continue firme.